Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, meninos, a gente vai fazer um momento aqui diferente, né? Uma aula expositiva, mas uma aula voltada para a correção e o comentário dos exercícios de fixação de filosofia. Exercícios esses que eu passei ao longo aí das duas últimas aulas, né? Que vocês trabalharam. Então, convido a vocês pegarem o caderno, pegarem o livro para fazerem a correção, né, os ajustes necessários em relação a esses exercícios que já foram passados anteriormente para vocês. Então vamos lá? Página 73, nós estamos falando aqui do módulo 9, né? Módulo que trabalha a filosofia helenística. Lembrando um pouquinho o que é a filosofia helenística, é a corrente, ou correntes, na verdade, né, de filósofos que produziram na Grécia após a dominação macedônica, tá bom? Isso remonta ali ao século IV, século III antes de Cristo. E aí você vai perceber que existe dentro das chamadas correntes da filosofia helenística, basicamente alguns grupos, como os cínicos, os céticos, o epicurismo, o estoicismo, né? Então, basicamente são esses os grupos que nós vamos trabalhar nesses próximos exercícios. Número 1. Quais as características do período helenístico do ponto de vista das questões filosóficas abarcadas? É importante essa questão ela é importante para a gente poder identificar que existe uma mudança temática na filosofia grega clássica, platônica, aristotélica e socrática para a filosofia helenística. A filosofia grega clássica, no sentido da filosofia platônica, aristotélica e socrática, é uma filosofia que trabalha com temas metafísicos. A exemplo, como a grande questão em relação ao conhecimento. Como o conhecimento é criado, desenvolvido, se estabelece, por exemplo. É uma das questões abordadas por esses filósofos, né? Agora, na filosofia helenística, nós vamos observar que há uma mudança total nessa perspectiva. Por quê? As cidades gregas, no período de Sócrates, Platão e Aristóteles, eram independentes, eram autônomas. E o debate da filosofia girava em torno da questão do conhecimento e da verdade. A formação da opinião e a preparação do cidadão, do indivíduo, para a participação dentro da esfera pública do debate político da cidade. Agora, a Grécia dominada pelos macedônicos, né, não há mais essa necessidade, ou seja, de você ter um cidadão preparado, né, para o debate. Muito pelo contrário, você tem um poder de fora centralizado, um império que dominou a região. Então há uma mudança sistemática no que vai se abordar na filosofia helenística. Tá? E o que vai se abordar na filosofia helenística, afinal de contas? Vai se abordar temas ligados à vivência humana, a ética e a felicidade, principalmente. Né? Então, você percebe que há uma mudança sensível, considerável, importante de temáticas em relação à filosofia clássica, platônica, aristotélica, né? E socrática, com a filosofia praticada, né, pelos helenistas. Tudo bem? Beleza? Questão 2. Para os cínicos, a felicidade seria um atributo apenas daqueles que poderiam gozar dos prazeres imoderadamente? Justifique a sua resposta. Lembrando, os cínicos é a corrente que foi fundada por Diógenes, né? Chamado o cão, aquele filósofo que vivia dentro de um barril, né? Na cidade de Atenas e vivia nu, né? Dentro desse barril. E a ideia do Diógenes e dos seus seguidores e do próprio cinismo é contestar os valores e padrões estabelecidos pela sociedade, né? E refletir sobre esses padrões e como esses padrões criados eles interferem e influenciam na vida das pessoas. Ou seja, você obedece a esses padrões e nunca para para pensar realmente se deveria ou não segui-los. É justamente essa questão. Então, não tem nada a ver, né? Com essa questão do prazer aí, de poder desfrutar do prazer de forma imoderada. Então, para os cínicos, a felicidade está justamente em não levar uma vida voltada para obedecer padrões, normas sociais, né? Todo tempo, se você está buscando se enquadrar
dentro de padrões e normas estabelecidos não por você, mas pela sociedade, jamais você será feliz. Além disso, ele propõe essa reflexão, né, de você rever esses padrões e pensá-lo de uma forma crítica, né, para se você vai usar ou não eles. Então, não tem uma questão que liga aqui, né, a visão dos cínicos em relação aos prazeres e essa questão da utilização imoderada dos prazeres, né? Questão 3. De que forma o epicurismo estabelece a diferença entre os diversos tipos de prazeres? Bom, os epicuristas, né, a corrente epicurista ela foi fundada pelo filósofo Epicuro, né? Esse filósofo ele trabalhava, né, e seus seguidores com a perspectiva de que, na verdade, é necessário você ter um equilíbrio, uma vida equilibrada, né? Existem prazeres que são bons e outros que fazem, entre aspas, mal. Não seria muito bem essa expressão, mas para facilitar para vocês aí. Então ele define primeiramente o que é prazer. Prazer é tudo aquilo que é bom, que não provoca sofrimento nem dor ao indivíduo. Então aquilo que você faz, o seu dia a dia, né, da sua atitude ética, né, e humana com outras pessoas, se te provoca bem-estar e não provoca sofrimento nem seu nenhum de uma outra pessoa, não tem nada com que se preocupar. Mas a partir do momento que você age de uma forma que vai te prejudicar mais adiante ou prejudicar outra pessoa, isso não é prazer, isso não leva à felicidade, tá? O epicurismo ele trabalha com essa perspectiva, então, para definir, né, esses tipos de prazeres. E eles chamam, né, os chamados, a divisão é prazeres naturais, prazeres não naturais. Os naturais é aqueles que devem realmente existir, como a amizade, a fidelidade, né, que são ações positivas que trazem retorno, e os prazeres não naturais, esses que corrompem a alma, o espírito e não te levam a lugar nenhum, né? Questão 4, é bem simples, né? O estoicismo pode ser dividido em 3 fases. Quais são elas? As 3 fases que nós podemos dividir o estoicismo é o estoicismo antigo, o estoicismo mediano ou médio, né? E o neo-estoicismo. Isso aí de acordo com a questão temporal mesmo, né? O estoicismo antigo são os primeiros ali que viveram na Grécia antiga, né? No período da dominação macedônica. O estoicismo médio, entre aspas, no final do período macedônico, início da dominação romana, e o neo-estoicismo dentro do período do Império Romano. Tem uma influência muito grande nos pensadores do Império Romano. Os estoicos são famosos, né, por aquela máxima do deixe acontecer, né? Ou seja, você não tem controle sobre a vida, nem sobre aquilo que vai acontecer com você e com outras pessoas. Então, se você tenta controlar isso, né, de uma certa forma, isso provoca sofrimento e dor. Então, aceita que dói menos. Tem certas coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão. Então, tentar compreendê-las faz com que a gente não chegue a lugar nenhum, tá? Questão 5. Para os céticos, a filosofia é uma atividade que pode ser dividida em 2 categorias e perspectivas. Disserte sobre cada uma delas, né? O cético é aquela corrente que acredita que não existe verdade absoluta e que buscar essa verdade gera sofrimento, até porque ela não existe. Então, não existe conhecimento verdadeiramente verdadeiro, vamos dizer assim, né? Usando uma redundância aqui, tá? E a partir do momento que você se dedica a tentar encontrar essa certeza em tudo, a verdade em tudo, você se torna um sujeito infeliz. Então, o cético é aquele que não acredita em nada, que duvida de tudo, que questiona tudo, né? Mas tem algumas questões, como ele colocou aqui, né? As 2 categorias que a atividade da filosofia está dividida. Então, a filosofia, primeiramente para os céticos, elas seguindo o legado platônico, né, e aristotélico, ela tem a função de ordenamento, de organização do conhecimento. Isso é algo que é importante a gente ressaltar, né, na visão dos céticos, mesmo diante dessa impossibilidade da total compreensão. Não podemos negar que a filosofia tenha os céticos não negam que a filosofia tem essa capacidade de organizar aquilo que a gente já sabe.
né? Que é aquilo que a gente adquire como conhecimento, tá? E além disso, a postura crítica, que é um outro aspecto, uma outra grande contribuição dos céticos. Não acreditar, desconfiar de todas as coisas, leva o sujeito à crítica, a observar uma determinada realidade e discordar dela e tentar interpretá-la, né, de uma outra forma, ou com outro contexto, uma outra visão. Então, essas são as duas perspectivas básicas em relação ao ceticismo. Tudo bem? Então, eu espero que nesse vídeo seja esclarecedor aí, né, o comentário e as respostas em relação a essas 5 questões dos exercícios de fixação que a gente já fez aí alguns dias para trás. Então é o momento a gente também, inclusive, fazer uma revisão, um resgate, né? Nós estamos chegando aí em junho, né? E provavelmente haverá mais adiante uma nova atividade diagnóstica aí com vocês, enfim, com uma composição de nota. Então é interessante a gente ter esse momento também, não só de aulas expositivas, mas do feedback, da correção de exercícios.